Não? Agora está. Quem está lá fora está me escutando? Não? Não, vocês vão ficar só me vendo. Gente, se alguém quiser chegar, tem local aqui na frente. Local para sentar. Não é cadeira, mas é assento. Tem muita gente do lado de fora. A gente podia chegar um pouquinho mais para frente, porque o pessoal de lá de fora não vai conseguir nos ouvir. Ou pode aproximar para a cadeira. A gente podia chegar, a cadeira é para trás. Inicialmente, nós vamos trabalhar problemas atuais, situações que todos nós vivemos de alguma forma. Diz a lenda que Deus estava muito preocupado buscando um local para trabalhar, mas o povo da terra não deixava Deus em paz. Era aquele negócio de enviar pedidos, de enviar informações, de vez em quando louvor, raras vezes agradecimento. Deus resolveu reunir seus anjos, seus arcanjos e seus querubins, e aí ele propôs aos seus imediatos: eu estou precisando de um local para trabalhar, mas aquele povo lá da terra não me deixa em paz, e eu quero que a gente pense num local para eu poder trabalhar tranquilo, porque estou precisando de criar outros mundos. E aí um dos anjos falou assim: Senhor, acredito que se o Senhor habitar na lua, os homens da terra não o encontrarão. E aí ele disse assim: ah, meu filho, você não conhece aqueles humanos americanos e soviéticos, breve eles estarão chegando por lá. E aí eles continuaram pensando. E aí um arcanjo colocou assim: Senhor, se o Senhor habitar no mar, acho que eles não te encontrarão. Ah, meu filho, você não conhece aquele humano que eu coloquei lá, que se chama Jacques Cousteau. Breve ele vai chegar em todos os recantos deste imenso mar. E aí eles continuaram pensando, e havia lá atrás dos imediatos um anjinho mais simples que estava fazendo a limpeza no céu, porque o céu andava sujo, né? E aí ele começou a fazer a limpeza e pediu a palavra. E aí Deus olhou para ele e falou: pode falar, meu filho. O Senhor poderia habitar no coração da criatura humana. Mas por que, meu filho? Porque as pessoas têm dificuldade de fazer um investimento no autoconhecimento, e lá elas não vão te encontrar. E enquanto o Senhor estiver lá, o Senhor vai poder fazer o bem para elas, sem ao menos que elas te percebam, e o Senhor pode continuar trabalhando. A partir dessa ideia, nós acreditamos que Deus habita dentro dos nossos corações, embora nós carregamos dificuldades, estas que nós vamos trazer, e vamos abrir um pouco para outras dificuldades que a gente carrega no nosso dia a dia. Entre elas, a primeira delas, a gente abordando a respeito da ansiedade, a gente para pensar no que é ansiedade. Inicialmente, vocês acham que a ansiedade, ela é positiva ou negativa? Negativa? Os dois? Positivo. A Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, capítulo 1, ela fala a respeito dos fatores de perturbação. E entre os fatores de perturbação, ela fala a respeito da ansiedade. E ela coloca que a ansiedade pode ser positiva, pode ser negativa. Aquela ansiedade que é uma expectativa saudável, aonde você está aguardando uma determinada pessoa que você não via há muito tempo, aonde você está aguardando o resultado de uma prova, de um vestibular, de um concurso, de um exame. Esta ansiedade que não te traz nenhum tipo de distúrbio é positiva. Aquela ansiedade que te traz distúrbios periféricos,
febre, por exemplo, aquela ansiedade que te traz distúrbios respiratórios, asmas, bronquites, aquela ansiedade que te traz distúrbios gástricos, problemas intestinais, úlceras. Essa ansiedade, ela é negativa. Traz manchas de pele, queda de cabelo, caspa. Essa ansiedade que gera tudo isso em função de alguma coisa que está acontecendo é uma ansiedade negativa. Porque essa ansiedade está alterando o seu estado normal. Ela não está trabalhando a seu favor. Então essa ansiedade que mexe com o nosso organismo é uma ansiedade negativa. Eu tive um exemplo no consultório. Nós tivemos uma criança que ele tinha criptorquidia. Criptorquidia é uma patologia onde ele tem o pênis excessivamente atrofiado. Ele nasceu com um pênis muito pequeno e ele passava por várias cirurgias de 2 em 2 anos para que ele, quando chegasse na adolescência e a partir daí na fase adulta, ele tivesse condição de ter um relacionamento sexual normal e também a procriação. Porque pelo tamanho ele não tinha condição, fazia só o papel do aparelho urinário. A cada 2 anos ele fazia uma cirurgia. Quando ele chegou até a mim no consultório, ele estava com 10 anos para 11, já estava se preparando para outra cirurgia. E ele iria fazer, neste caso, a 6ª cirurgia e provavelmente a última. E na época de cada cirurgia, ele tinha crises respiratórias severas. A falta de ar, que também é reflexo desta ansiedade, daquilo que está para acontecer, também ela é negativa. Embora muitos de nós temos falta de ar, que diz respeito a apenas a ansiedade, não. A falta de ar, muitas vezes, a nível emocional, ela faz referência àquele ambiente que a gente está e a gente não concorda. Se muitas vezes a sua relação com a sua esposa não é uma relação estável, não é uma relação saudável, o seu filho participando da relação tumultuada, ele pode apresentar numa noite, 2 noites, problemas asmáticos. E aí você vai no médico, ele fala que é asma. Você vai no outro, ele fala que é bronquite. Você vai no terceiro para poder achar a resposta. Aí o terceiro fala assim, é asma brônquica. Pronto. E aí este não é. Seja uma coisa ou outra, ele acerta. Problema respiratório, na maioria das vezes, está representando de forma ansiosa aquilo que a criança ou o adulto não está dando conta de conviver. Aquele ambiente na cabeça dele está contaminado. Se ele está no trabalho e está tendo agressões no seu trabalho e é um espírito mais sensível, ele começa a apresentar falta de ar. Se é na sua relação familiar, falta de ar. Então a ansiedade, ela estará sempre fazendo referência a alguma coisa que nós estamos convivendo com ela. Ela pode ser positiva. Depende de como nós vamos lidar com a ansiedade. A partir daí é que nós vamos dar conta de distinguirmos quando a gente faz referência à ansiedade e ao medo. Porque as duas coisas elas são muito semelhantes. Stanislav Grof, no livro Psicologia do Futuro, trabalhando as questões da transpessoal, ele é um psiquiatra e ele coloca, ele é tcheco e ele se formou na Universidade de Praga. E hoje ele é professor numa universidade americana, fez cursos de especialização em Baltimore, e ele coloca a respeito dessa confusão que se faz entre o medo e a ansiedade. Porque o medo normalmente ele provoca uma ansiedade. A ansiedade normalmente faz uma pessoa ter medo. Então ele fala dessa distinção e do limítrofe, da dificuldade que existe em achar o ponto, até onde termina a ansiedade e começa o medo, até onde termina o medo e começa a ansiedade. E aí quando ele vai falando a respeito do medo, ele coloca que existem vários tipos de medo. A aracnofobia, por exemplo, é um medo. Pessoas que têm medo de aracnídeos.
A tanatofobia, a pessoa que tem medo da morte. E é tão curioso o medo da morte que nós, quando conversamos, a gente pensa se a gente vai ser rico, a gente pensa se a gente vai ser pobre, a gente pensa se acontecer um acidente, a gente pensa se nós vamos ter filhos, se a gente vai casar, se vai separar. Quando alguém chega para você e fala assim, e a morte? Você fala assim, por favor, nem me fale a respeito disso. É o nosso medo. Sendo que ser rico, ser pobre, casar, ter filhos, separar, tudo isso é incerto. A morte é a única coisa certa na sua vida. E a Joana de Ângeles coloca, para de quando em vez, nós, espíritas, que temos conhecimento a mais do que outras religiões estão oferecendo, no que diz respeito à reencarnação, à existência da vida no plano espiritual, para de quando em vez, a gente pensar como que nós nos comportaríamos diante da morte das pessoas que nos são caras. Para que nós não venhamos a cair em estados de desespero, como caem aqueles que não conhecem o que a gente conhece. Para nós nos prepararmos, mas não para apresentarmos sentimentos de angústia que caminhem para a depressão, mas para nós nos prepararmos, porque nós iremos consolar e confortar com o conhecimento que a gente tem, aqueles que não têm qualquer conhecimento. E aí a tanatofobia é o medo da morte. E Stanislav Grof vai falando a respeito de outras patologias, de outros medos, e ele coloca dos medos kármicos. E aí ele faz referência ao medo kármico, como a Joana de Ângeles vai colocar também no livro O Homem Integral, neste capítulo 1. Da mesma forma, ela fazendo referência ao medo e à ansiedade, ela coloca que eles trabalham contra a estabilidade emocional da criatura humana. E é o nosso papel fazermos um investimento em nós mesmos, fazermos uma viagem dentro de nós para trabalharmos o nosso autoconhecimento, para evitarmos essas situações. E aí, fazendo referência à fobia, ele coloca para nós, em relação a esses medos de tempestade, por exemplo. E aí, no medo da tempestade, ele cita um grande exemplo para nós. Ele fala que o medo da tempestade pode ser sublimado, se nós assim o quisermos, como qualquer outro medo. E aí ele fala a respeito do medo da tempestade, e ele cita o exemplo de Ludwig van Beethoven. Medo. Ele tinha muito medo da tempestade. E aí, certa vez, estava caindo um temporal, ele estava junto da sua esposa e começou a chover dentro da casa dele. Começou a gotejar dentro da casa dele. A esposa, ansiosa, saiu desesperada, falou com ele: está chovendo dentro da nossa casa, vamos atrás de um pedreiro, vamos mostrar aonde que tem um vazamento, para quando a chuva parar, ele vir e consertar o nosso telhado. Beethoven calmamente se sentou diante do seu piano e ali ele compôs a sinfonia número 6 com as gotas que caíam dentro da casa dele, que é a sinfonia pastoral. Enquanto ela saiu desesperada atrás de um pedreiro para poder mostrar, uma ansiosa e o outro medroso, mas um medroso sublimado. Ele conseguiu fazer com que o seu medo se transformasse numa sinfonia. Nós podemos sublimar o medo. Nós podemos evitar a ansiedade. Quando a Joana de Ângeles coloca que trabalha contra a nossa estabilidade emocional, nós sabemos, através das palavras de Hamed, no livro As Dores da Alma, que a nossa ansiedade, a rapidez com que a gente quer que as coisas aconteçam, não fazem com que elas sejam antecipadas pela espiritualidade. Hamed que coloca isso. A nossa pressa para os acontecimentos não faz com que os nossos mentores espirituais nos escutem. Não faz isso. A bem da verdade, apenas nos deixa alterado emocionalmente e as coisas acontecerão dia a dia. Tem uma historinha onde estava um índio, um sertanejo e um engenheiro demarcando terras.
E aí, ao longe, escutam uma sirene. Quando eles escutam uma sirene, o engenheiro olha no relógio e fala: ó, meio-dia, está na hora do almoço, dá licença, daqui a 2 horas eu volto. E ele sai correndo. O índio olha para o sertanejo e pergunta assim: é aquele aparelhinho que faz ele ter fome? Porque nós somos assim. É o aparelhinho que nos faz ter fome. Agora, não significa que quisermos ser disciplinados. Mas a gente tem a fome e a gente se alimenta no horário da fome. Depois a gente belisca no horário que a gente não tem fome. E aí depois tem o horário do lanche, você faz lanche. Depois você belisca no intervalo entre o lanche e a janta. Depois você janta. E aí depois que você janta, você preocupa. Que aí você toma um banho, veste uma calça, a calça não fecha. Aquelas coisas que todos nós, de uma forma ou de outra, ou já passamos ou já assistimos. E a nossa ansiedade, aí a gente começa a se cobrar. Amanhã eu começo a fazer um regime. Porque amanhã é sempre o Dia Internacional do Regime. É sempre amanhã. E aí quando chega numa quinta-feira, a gente joga o regime para segunda-feira. Porque segunda é o Dia Internacional oficializado. É sempre a segunda-feira. Nós começamos a fazer o regime na segunda, a gente pensa na terça e para na quarta até chegar a próxima segunda. Porque já estamos próximos do final de semana. E a ansiedade vai fazendo com que a gente coma. Porque só de você pensar que você vai ter que deixar de comer, você já começa a comer. Só de você pensar que você vai deixar de se alimentar do chocolate, na semana que vem você come hoje um chocolate no almoço e outro no jantar. Um no almoço amanhã, outro no jantar, até chegar na segunda-feira. E as mulheres, elas têm na nuca o centro do chocolate. Não sou eu que indico. Tem um livro que coloca a respeito, o título dele é Por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? E ele explica neste livro, de forma muito clara, como funciona o organismo masculino e o organismo feminino. E ele vai colocando nesse livro o relacionamento conjugal. Como que funciona o relacionamento conjugal? E ele fala da ansiedade do homem. Ele fala dos medos da mulher. Ele fala que o homem, em função da sua ansiedade, ele começa a conversar com a sua esposa. Aliás, não é ele quem começa, normalmente quem começa é ela. Ele não começa a conversar, ele se prontifica a escutá-la. Mas só que quando ela começa a contar uma situação, ela conta os detalhes da situação. E o homem ansioso apressa a esposa para ela terminar o que ela fala. E ela não consegue. E aí ele corta no meio e já fala assim: ah, porque eu já sei, você quer me falar isso, isso e isso. Ele não dá conta de esperá-la. Ansiedade. Mas é curioso. E aí ele coloca um dado, nós já temos 2 dados, aonde o homem fala menos da metade da mulher por dia. O homem fala aproximadamente, neste livro ele fala aproximadamente 3 a 4 mil palavras por dia. E a média da mulher é entre 8 a 9 mil palavras. Neste livro. Num outro livro, numa outra obra, ele coloca para nós que o homem fala aproximadamente 11 a 12 mil palavras por dia. E a mulher fala 25 mil. E aí eu comecei a observar os casais casados. E eu descobri por que nos casais casados a mulher fala mais do que o homem. A mulher está lá conversando com o seu marido, e aí ela vai, conta uma situação, conta um caso, detalha o caso, e ele está vendo o jornal, e ela está falando, e ele está vendo, ela está falando. Quando ela termina de falar, e pergunta para ele assim: o que você acha? Ele olha para ela e fala assim: o que foi que você falou? E aí ela conta o caso de novo, com raiva, irritada, xingando. Ela repete aquelas palavras mais os palavrões, vai dar 25 mil.
E aí ela dobra. Enquanto a ansiedade não permite a ele escutá-la pacientemente, a paciência dela faz com que ela venha a detalhar todo e qualquer caso que ela vai contar. E aí é curioso, porque a mulher e o homem, quando os dois vão numa festa, por exemplo, o homem entra, cumprimenta e tal, a mulher, ela funciona como um radar. Ela detecta tudo dentro da festa. E aí no momento que ela sai da festa, ela fala assim para o marido: você viu a cor da fivela do cinto da minha inimiga? Porque ela sabe, ela conhece os detalhes. Mas ela conhece os detalhes, é por causa da ansiedade dela? Não, é por causa do campo visual dela. Ela tem um campo visual mais amplo do que o homem. E por ela ter um campo visual mais amplo, ela consegue perceber coisas que o homem não percebe. Ela consegue ir além da percepção masculina. E aí ela funciona como um radar. Enquanto o homem não tem este campo visual. Ele não tem este campo visual dilatado. O campo visual dele é limitado. Um outro exemplo simples é quando o homem sai de casa de manhã e coloca o pote de manteiga na geladeira, ele coloca em cima. Quando ele chega à noite, e a mulher trabalhou lá durante o dia, descongelou a geladeira, limpou. E aí, quando ele chega, ele procura o pote da manteiga e ele não acha. E aí ele fala com ela: aonde é que está a manteiga que eu coloquei aqui? Ela está lá no quarto e fala assim: tá aí. Ele fala: não tá, tá. Não tá, tá. E aí na hora que ele fala pela quarta vez que não está, ela sai de lá do quarto, empesada, enfia a mão na geladeira e faz uma mágica, faz aparecer um pote de manteiga. E aí ela fala assim: eu não falei que estava aqui? Aí ele fala assim: mas eu coloquei aqui, você colocou aqui. Porque ele não enxerga. É o campo visual. E aí, quando esse campo visual fica limitado, é aquele homem que chega e fala para a esposa assim: não quero que você arrume o meu escritório, porque eu não acho nada quando você coloca as coisas no lugar. E ele não acha mesmo. Então eu peço às mulheres que sejam mais condescendentes para conosco, porque nós temos essa dificuldade, tá certo? Porque o nosso campo visual, ele é limitado. E aí, quando a gente para pensar nessas questões da ansiedade e nessas questões da fobia, a gente já imagina sobre as nossas fobias, os medos que a gente tem. A Joana de Ângeles coloca que nós cercamos a casa, colocamos segurança na nossa casa, fazemos portão elétrico, colocamos corrente elétrica, é tranca no carro, é trava carneiro, é alarme, o alarme apita, a luz acende. Tudo para você se assegurar. Medo. Nós temos medo daquilo que a sociedade está apresentando para nós. Conseguimos nos assegurar de todas as formas daquilo que o mundo apresenta, mas não conseguimos nos defender das dificuldades morais que a gente carrega no íntimo. Nós nos defendemos do ladrão que entra na nossa casa para roubar um pão para se alimentar, mas não conseguimos nos defender do ciúme que assola o nosso relacionamento conjugal. Nós nos defendemos daquele que tende a ameaçar os nossos filhos, que tende a levar o nosso veículo, mas não conseguimos nos defender da avareza, da ambição, que faz com que a gente esteja apenas preocupado com a produção financeira, sem qualquer auxílio para aqueles que estão em menor condição do que a gente. A gente se defende dos irmãos que estão do lado de fora, mas a gente não consegue se defender dos vícios morais que a gente carrega aqui dentro. Medo. E o medo nos assola de tal maneira que, confundido com a ansiedade, eles podem levar a uma depressão. Podem levar a uma depressão. Eu tive uma senhora no consultório, ela tinha o medo
não da tempestade em si, mas o tempo quando fechava e começava a que teríamos trovão, raio, ela começava a ter medo. O medo dela era tão acentuado que quando isso acontecia na casa dela, ela escondia debaixo da cama. Ela afastava o guarda-roupa e ela ia para atrás do guarda-roupa. Medo. E ela tinha dificuldade de lidar com isso. Passou por diversos tratamentos e quando ela chegou até a mim, nós começamos a trabalhar na forma terapêutica, na forma tradicional. E eu coloquei para ela que a nível espiritual, ela era uma pessoa espírita, me parecia que esse medo estava associado a alguma encarnação que ela teve lá atrás, sendo que essa encarnação provavelmente, e eu colocava isso claro, isso é uma possibilidade, pode ou não ser uma realidade, provavelmente você deve ter se envolvido com conflitos, com guerras, e a associação que você faz de trovão, a associação que você faz de relâmpago, é aquilo que nos lembra a guerra. E aí eu citei para ela o exemplo que a gente assistiu pela TV, a Guerra das Malvinas, a Guerra do Iraque, quando ele invadiu o Kuwait. E aí naquela invasão você via no escuro, você via o clarão e logo depois a explosão. E ela associava relâmpago e trovão. E aí, embora a gente estivesse conversando e trabalhando na forma terapêutica tradicional, nós não tivemos um resultado saudável. Ela passou para uma terapia de regressão de memória. E na regressão de memória, isso foi confirmado. Foi confirmado que ela realmente trabalhou em conflitos, ela conduziu tropas, e ela conduzia tropas e assistia na retaguarda aquilo que ela mandava os seus comandados fazer. E eles faziam, muitos morriam. E ela assistia tudo isso impassível. E aí quando ela volta, mas a terapia regressiva passou ela a se conscientizar? Não, a terapia regressiva fez aquilo que nós estávamos fazendo, conscientizando-a. Mas só que o medo, ele ainda tem uma outra característica, a culpa. A pessoa que carrega consigo a culpa, ela vem alicerçando o medo a reinar na próxima encarnação. E a Joana de Ângeles coloca que determinados crimes que nós cometemos em outras eras, e que conseguimos fazer com que essa programação desses crimes ficassem tão bem guardados, tão bem alicerçados, que nenhuma autoridade descobriu, faz com que hoje a gente tenha determinados medos alicerçados em nós. Eu tive um rapaz no consultório que ele estava fazendo o supletivo para poder fazer o desfecho do seu segundo grau, e quando entrou para dentro de sua sala um policial, ele teve tanto medo desse policial que ele parou de estudar. Ele olhava para o policial e ele tinha medo, sendo que ele não tinha nada contra o policial. Ele não tinha feito nada para ser preso, mas ele tinha medo. E ele parou de estudar por medo do policial. Só porque o policial saía do quartel e ia fardado para dentro de sala. Os medos, muitas vezes, eles estão associados a crimes que nós cometemos em outras eras, e agora nós viemos resgatando. A claustrofobia, por exemplo, aquela pessoa que enterrou outras pessoas vivas, ou que foi enterrada viva, muitas vezes por um processo de catalepsia, ela traz consigo na próxima encarnação o medo de locais fechados, a claustrofobia. A agorafobia, por exemplo, medo de locais abertos. Essas pessoas que têm agorafobia, muitas vezes são pessoas que não é o medo de estar no local aberto, mas de sair de um local fechado e de repente passar para uma praça. Sai de uma casa espírita e de repente ela cai numa praça aberta. Esse choque que ela tem com o espaço aberto está relacionado a alguma situação que ela provocou lá atrás, sofrimento que ela provocou lá atrás, em campos abertos. E ela provocava sofrimento de milhares ou de centenas de pessoas. Nós tivemos um jovem que ele também tinha o medo da tempestade.
E aí, numa terapia regressiva, ele descobriu que ele matou o seu irmão na nação anterior, ele tirou a vida do seu irmão numa noite tenebrosa, numa noite chuvosa. E ele trouxe essa culpa daquilo que ele acredita que ele não deveria ter feito para a encarnação seguinte. Novamente, o medo da tempestade. Então, o medo, na maioria das vezes, ele está associado às nossas culpas daquilo que a gente fez. Enquanto a ansiedade está associada à expectativa daquilo que a gente gostaria de ter e a gente ainda não tem. Nós estamos conquistando dia a dia, nós estamos conquistando passo a passo. Mas a ansiedade, ela tende a nos mobilizar para nós desejarmos aquilo lá na frente, sem nós estarmos galgando na caminhada para conquistarmos aquele objetivo. Nós começamos a desejar passar no vestibular sem ter concluído a 8ª série. A jovem, por exemplo, aquela que sonha com a festa de 15 anos, ela está com 14 anos falando do convite que ela vai fazer para a festa de 15 anos. Ela está com 14 anos, faltando 6 meses, mas a ansiedade dela, e aí confunde a cabeça dos pais. Os pais olham para os filhos e falam assim: minha filha, você não tem prova amanhã? Ah, não, mas tem tempo. A prova que é amanhã tem tempo, mas ela está preocupada com o aniversário que é daqui a 6 meses, porque é como se estivesse em cima da hora. O aniversário está em cima da hora, a prova tem tempo. E ela vai estudar quando é 9 horas da noite, 10 horas da noite, e a prova é de manhã cedo. No aniversário ela já tem um convite pronto, já tem o desenho do convite, já tem a relação das pessoas, já olhou o preço de um vestido que ela gostaria, está tudo programado. Ansiedade. A gente costuma antecipar aquilo que nós gostaríamos de ter hoje. Tem um ditado que diz que o melhor da festa é esperar por ela e não vivenciá-la. Não é quando nós estamos na festa, é aguardar a festa, é viver a expectativa. Mas quando a nossa ansiedade ela é descontrolada, ela tende a ser um dos sintomas da depressão. Depressão. A OMS, a Organização da Saúde, ela coloca 11 sintomas da depressão. A ansiedade é um deles. E ela coloca que se uma pessoa estiver dentro destes 11 sintomas, ela tende a ser uma pessoa deprimida. E aí, antigamente, a depressão, ela tinha um outro nome. A depressão, na época de Jesus, antes de Jesus e até o século XVIII, XIX aproximadamente, ela tinha um nome dado pelos gregos, dado por Hipócrates, considerado o pai da medicina, de melancolia. Melancolia. Melancolia no grego significa humor negro. E naquela época, antes de Jesus, havia um tratamento para as pessoas que andassem melancólicas. Quem promovia esses tratamentos eram os sacerdotes. Eles levavam a pessoa melancólica até o alto de um penhasco. E aí, neste penhasco de uma altura de aproximadamente 200 metros, eles chegavam lá no alto e empurravam a pessoa em direção ao mar. Se essa pessoa saísse nadando, ela está curada da melancolia. Mas, se esta pessoa morrer, ela morreu de melancolia. E tem uma curiosidade neste tratamento: só os sacerdotes poderiam promover este tratamento. Somente os sacerdotes. Se uma pessoa que não fosse um sacerdócio, que não fosse um sacerdote, quisesse curar alguém do seu processo melancólico e levasse esta pessoa até o alto do penhasco, ele não poderia empurrar. Porque junto da lei, ele seria considerado um criminoso. E o sacerdote, ele era o enviado de Deus. Ele era aquele que fazia o papel intermediário entre o homem e Deus. Então, se esta pessoa morresse depois da queda no mar, esta pessoa morreu
em busca da cura proporcionada pelo sacerdote. E se for um leigo, este leigo era punido, e ele era punido pela lei. E aí, nós observamos que desde essa época, já havia aquilo que a gente hoje chama de tratamento de choque. É um tratamento de choque. Hoje, quando você liga o aparelho e dá uma determinada voltagem na criatura para ela poder reagir, é o mesmo tratamento de choque naquela época. Que dá para sair de qualquer depressão caindo a 200 metros de altura. Dá para sair. Agora, por outro lado, nós temos crianças nascendo com depressão. Crianças nascendo com depressão. O livro Novos Rumos da Deficiência Mental, de um psiquiatra paulista, professor da USP, Stanislau Krinsky, ele trabalha neste livro a questão da depressão na infância. E o doutor José Raimundo da Silva Lippe, ele tem um livro que se chama Depressão na Infância. Tem crianças nascendo com depressão. Sendo que esta depressão dessas crianças, muitas delas, são espíritos que desencarnaram com depressão, permaneceram do lado de lá no quadro deprimido e reencarnam no mesmo estado em que eles deixaram o corpo na encarnação anterior. Tem muitas pessoas deprimidas desejando a morte, porque acreditam que a morte seja a solução para a sua dor, e a morte não é a solução. Nós temos vários tipos de depressão. Entre os vários tipos, os 5 tipos mais tradicionais, o primeiro é a depressão reativa. É aquela que funciona como uma reação da criatura àquilo que a sociedade apresenta para ele. A pessoa, por exemplo, perde o emprego, e aí ela começa a entrar naquele estado de tristeza, aquele estado de angústia, não consegue um outro emprego, vai diminuindo a sua força para lutar e instala-se dentro dela o quadro da depressão. Depressão reativa. É uma reação a um estímulo ambiental. Nós temos a depressão bipolar. É aquela apresentada entre 2 polos. Eu fiquei de costa para vocês, mas é porque anjo não tem costa. Eu esqueci de falar que abacaxi também não. Só que abacaxi espeta, tá? Então, nós temos a depressão bipolar. É aquela que permanece entre 2 polos. No nosso caso, aquela pessoa que está aqui neste quadro, ela está no quadro de mania. É um dos polos. A outra que está aqui, ela está no quadro de angústia. A angústia extrema, a depressão, é o outro polo. É a depressão bipolar. Nós estamos variando nesta faixa. Somos considerados eutímios. Eutímios. O eutímio, a eutimia, o significado do termo eutímio é normal. Vocês são normais? Uma foi clara. Ela disse que não. Ninguém me respondeu. Vocês estão na dúvida. Então, já que vocês estão na dúvida, então vamos dizer que nós não somos absolutamente normais. Nós somos normaloides, mistura de normal com debilóide. E aí a gente se encaixa ali. Aí fica mais tranquilo. Por quê? Porque nós, ora a gente está alegre, ora a gente está triste, ora alegre, ora triste. A gente varia nesse quadro. Agora, no caso da depressão, o deprimido, tem pessoas que falam assim: eu estou numa deprê. E ele fica nessa deprê por um dia. E aí depois ele melhora.
Aí tem gente que fala assim, não, estou numa fossa. Ele fala sem pensar, porque se ele não falaria onde ele estava. Ele não falaria. Mas só que a pessoa fica neste quadro, 1 dia, 2 dias. Isso não é depressão. A depressão, o quadro instalado da depressão, ela tende a ser de aproximadamente 2 a 3 meses. Ele está instalado. Aí, a pessoa que fica um dia angustiada, outro dia ela está feliz, ela canta, ela reza, agradece a Deus, vai cuidar do seu jardim, sai para trabalhar, cuida dos filhos. Essa pessoa não está deprimida. Só que ela teve um momento de tristeza, uma notícia desagradável. Apenas um momento. A depressão, ela tende a intensificar. A pessoa começa a tomar um medicamento antidepressivo. E aí no momento que ela começa a tomar o medicamento, ela melhora depois de 1 mês, 2 meses, e ela fala assim, eu já estou boa, eu vou parar de tomar esse remédio. Vou parar porque eu não preciso mais disso. Eu nem gosto de tomar remédio, porque a maioria fala a mesma coisa. O povo quer tanto ser diferente que é todo mundo igual, e todo mundo fala a mesma coisa. Eu nem gosto de tomar remédio. Aí ele para de tomar remédio com 2 meses que ele está fazendo uso dele. E aí volta o quadro. Porque quando começa a tomar um antidepressivo, o médico vai fazer um acompanhamento e ele só vai fazer uma alteração, caso o seu organismo esteja adaptado, ele só vai fazer uma alteração a partir de 6 meses. A partir de 6. Para diminuir, para aumentar. Mas no primeiro mês o meu organismo não se adaptou. Ele troca o medicamento. A partir daquela troca, começa a contar de novo. Então, se você acha que melhorou por 3, 4 meses e tira o medicamento, você corre o risco de entrar numa recaída. E a recaída, muitas vezes, ela é pior do que o quadro anterior em que a criatura estava. Sempre com orientação médica. Depressão bipolar. A pessoa que fica no quadro de mania ou no quadro de tristeza profunda, ela fica 2, 3, 4 meses nesse quadro. Não é um dia, outro dia. Este é o nosso caso, normaloides. E aí nós falamos a reativa, nós falamos a bipolar. Nós temos a outra que é a depressão mascarada. A depressão mascarada é aquela pessoa, na maioria das vezes os homens, mais do que as mulheres, é aquela pessoa que ela tende a mascarar o seu quadro deprimido. Ele costuma, por exemplo, enveredar-se pela bebida. Ele costuma se enveredar pelo esporte ou pelo trabalho. Ele antes trabalhava 8 horas, agora trabalha 9, agora 10, agora 12, vai em casa só para dormir, depois volta para o trabalho. Muitas vezes ele está carregando um quadro de depressão, mas ele não fala desse quadro. Se você vai olhar uma necessidade financeira, não. É porque a empresa precisa dele? Não. Mas ele fica lá trabalhando. Ele está mascarando a depressão. Depressão mascarada. Mais comum entre os homens do que as mulheres. Temos um outro quadro que é a depressão sazonal. A depressão sazonal ela acontece numa determinada época do ano. Numa determinada época. Por exemplo, a pessoa morre e aí você fica a pessoa muito cara. Aliás, vou dar um exemplo concreto. Vou falar da minha sogra, porque ela não está aqui, fica mais fácil. E aqui só tem minha esposa. E nós somos muito fraternos. E então, a minha sogra tem a depressão sazonal. Ela não pode ver essa fita, ok? A minha sogra, ela tem a depressão sazonal. Quando vai chegando no final do ano, dezembro, final de dezembro, ela entra naquele quadro, aonde ela começa a ficar fechada. Se você entra em contradição, ela discute, ela às vezes te agride, até chegar o mês de janeiro, porque a filha mais velha dela desencarnou num acidente de moto no mês de janeiro. Quando termina janeiro, começa fevereiro, ela já vai melhorando. E aí ela vai ficando mais tranquila. Não é, meu bem? E aí ela vai ficando mais tranquila.
Depressão sazonal. Ela acontece numa determinada época do ano. Só numa determinada época. Depois ela leva a vida. Mas isso, ou foi há 1 ano, 2, 3... Não, já tem mais de 12 anos. E a depressão sazonal se repetindo, se repetindo. A pessoa tem dificuldade de se libertar daquela situação que lhe é constrangedora, que lhe é dolorosa. Muitas vezes reflete a nossa falta de fé. Depressão sazonal. E nós temos, por fim, uma das mais comuns, que é a depressão endógena. Endógena, aquela que é de dentro para fora. Aquela que acontece aí dentro. Você vai procurar uma explicação e você não consegue. Depressão endógena. E aí, a depressão endógena, ela traz para nós o reflexo de um desequilíbrio nas informações neuronais do nosso organismo. Vamos fazer um outro desenho, só para ficar claro o que eu estou passando para vocês. Vou sujar a sua cabeça, mas não tem problema, viu? É só um pozinho de giz. Nós temos aqui vocês sabem que bicho é esse? Isso aqui é o quê? É a célula, o neurônio, aqui o axônio. O que acontece na depressão endógena? O que acontece na depressão endógena? Nós temos aqui um espaço entre os neurônios. Este espaço, ele é microscópico, entre uma célula e outra. Quando qualquer informação o nosso organismo vai receber, essa informação, ela vai chegando pelas terminações nervosas até o sistema nervoso central. Vamos pegar um exemplo. Quando você coloca a mão numa chapa quente, você coloca a mão na chapa quente, e aí as terminações nervosas passando a informação, esta informação vai passando pelo seu braço até o sistema nervoso central, ela vai passando pelos neurônios que levam essa informação para o sistema nervoso central. Qual informação? Está quente, está quente, está quente, está quente. Quando chega no sistema nervoso, ele manda a resposta: tira a mão, tira a mão, tira a mão, tira a mão. E aí você coloca a mão e tira a mão. Você vê a velocidade com que essa informação ela é passada. Se vocês estiverem duvidando, faça a experiência em casa, é interessante. Faça a experiência em casa. Talvez vocês tenham dificuldade de ver a velocidade da informação, mas vai dar para sentir direitinho a resposta do sistema nervoso central. Então, como que funciona? A informação na depressão endógena, o neurônio, quando ele recebe uma informação, essa informação ela é passada aqui para diversos neurotransmissores. E aqui no meio das células, nós temos vários neurotransmissores. E aqui nós temos outros. Neurotransmissor, transmissão nervosa. Então, o neurotransmissor recebe a informação, ele sai para cá, passa a informação para este neurotransmissor. Este neurotransmissor, ele vem para esta célula, coloca a informação neste neurotransmissor, ele atravessa a célula até chegar no sistema nervoso central. Quando este neurotransmissor entra para dentro da célula e não volta para este espaço que se chama fenda sináptica, quando ele não volta para este espaço, fica uma deficiência de neurotransmissores aqui na fenda. Fica uma deficiência. Essa falta de neurotransmissores desencadeia a depressão endógena. Essa falta de neurotransmissores. E aonde é que o medicamento que você toma vai atuar? Ele vai atuar nestes neurotransmissores para eles voltarem para o local deles.
Porque o trabalho deles é que é receber informação e trazer, receber e trazer, receber e trazer. E não é ficar aqui dentro esperando chegar, esperando chegar, esperando chegar. Para ele deixar de ser preguiçoso e voltar para o local dele. Existem estudos falando a respeito, ainda não confirmado, de que o excesso de neurotransmissores poderia desencadear a síndrome do pânico. Isso ainda não está confirmado. Mas a falta provoca a depressão endógena. Em meio a essas informações da depressão, nós temos algumas curiosidades. Nós temos aí 20% da população mundial sofre de depressão. Qualquer tipo de depressão. 20% é quase que toda a população da China, 1,3 bilhão de pessoas sofrendo de depressão. 15% dos brasileiros, essa informação dos 20% está no livro Quem Ama Não Adoece, do Dr. Marco Aurélio Dias da Silva. Não é uma bibliografia espírita, esse livro é da editora Bestseller. 15% da população mundial, da população brasileira sofre de depressão. 20% da mundial, 15% da população brasileira. Aproximadamente 23 milhões de brasileiros com depressão. Qualquer tipo de depressão. 23 milhões. É muita gente. Nós temos, para cada 4 pessoas deprimidas, 3 são mulheres, 1 homem. Eu não sei porque que essa mulherada anda triste desse jeito. Eu não entendo. Uma colega minha fala que é por causa dos homens. Culpa deles. Nós temos uma média porque o homem, na realidade, não é que ele não carrega consigo a depressão, mas ele esconde atrás da depressão mascarada. E esses dados, é uma revista técnica nessa área, ela trabalha com dependência química e saúde mental. É a revista Mind. Dependência química e saúde mental traz esses dados para nós. E aí o livro Quem Ama Não Adoece, o Dr. Marco Aurélio, ele estende porque a depressão pode levar a criatura até mesmo ao suicídio. E ele faz um dado estarrecedor: 72% das pessoas que suicidam são 72% das pessoas que suicidam são deprimidas. 13% são pessoas que trazem dificuldades relacionadas ao álcool. 8% pessoas com problemas mentais e 7% não é digno de nota, não tem registro. Suicídio é o quadro mais grave da depressão. A história do suicídio vem desde o Velho Testamento. Nós temos um rei hebreu que ele venceu os amalequitas no conflito, depois ele venceu os amonitas no conflito, e quando ele esteve diante dos filisteus, os seus filhos já tinham morrido, e ele viu que ele seria morto também. Ele chega para um soldado que era o seu fiel escudeiro e pede a este soldado que ele cravasse a espada, e o soldado não o faz. E aí ele tira a espada do soldado e crava a espada no próprio peito. É o primeiro caso de suicídio no Velho Testamento. Nós vamos ter o segundo caso, aonde este soldado, vendo que o seu rei, a quem ele protegia, já tinha morrido, ele tira do seu rei a espada e coloca a espada em pé e se debruça em cima dela. É o segundo caso. O terceiro é promovido por Sansão, e todos nós conhecemos a história que está escrita em Juízes. E o quarto caso é o de Judas, que não deu conta de passar por aquilo que ele não programou, e ele se suicida. Então a história do suicídio, ela já é velha no nosso dia a dia, e é o quadro mais grave da depressão. E aí vem a resposta espiritual da depressão. Conta-nos a espiritualidade. Existem 3 causas para a depressão. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 25, que vem escrito a melancolia, ele pergunta lá:
Sabeis por quê? Uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga. E aí a espiritualidade responde: é o desejo que nós temos de nos libertarmos deste corpo. O ser humano, por ele estar preso neste corpo, que o impede de ganhar uma libertação, alçar voos mais altos diante da espiritualidade maior, e não consegue em função do corpo físico, ele passa a alimentar uma tristeza. Ele passa a alimentar em função dele não dar conta de eliminar este corpo que ele gostaria de estar livre dele. Mas o passado é que o traz nesta terra. Porque se o passado fosse bom, se o passado fosse puro, neste corpo não estaria. E aí, ele trabalha a primeira questão da depressão. Ele trabalha a primeira dificuldade espiritual. É o nosso desejo de nós nos libertarmos. E nós sabemos, porque todos nós temos dor. Todos nós temos dificuldades. Emmanuel coloca para nós: todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas poucos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. Todo mundo sofre. Não existe uma pessoa que não sofra. A história do sofrimento, ela começa a ser descrita por Buda há mais de 500 anos antes de Jesus, aproximadamente 700 anos. E aí a história do sofrimento, descrita por Buda, nós vivemos o sofrimento até hoje. E é engano daquele que acha que ele não sofre. O Emmanuel coloca que todos nós temos dificuldades. Só que tem pessoas que são mais resignadas, são mais resistentes, são mais fortes. Elas não ficam ali alimentando a dor. Elas conseguem se livrar da dor. E aí elas começam a ajudar aqueles que estão sofrendo mais do que elas. Mas tem pessoas que conseguem agravar a própria dor. E você chega perto dela, você fala da sua dificuldade, e aí você faz para ela uma pergunta, e você pergunta para ela assim: e você, como vai? Ela muda a cara, ela abaixa o olho, e aí ela fala assim: tô bem não, você não está vendo? Olha. Aí ela faz aquela expressão amuada, porque tem gente que gosta que o outro tenha dó dele. Gosta que o outro fala: coitado, fulano, mas você está sofrendo tanto. Ele estava falando da dor. Quando você fala que ele está sofrendo, agora ele chora. E se você falar, mas as suas lágrimas me comovem, aí ele desespera. Porque tem gente que gosta de alimentar a dor. E todo mundo carrega a sua dor. Nós estamos aqui para nos aliviar da dor. Não é para a gente agravar a dor que a gente já traz lá de trás. A gente já traz a dor. E aí nós temos a segunda causa espiritual da depressão. As pessoas que se deprimem, muitas delas são pessoas que se revoltam às leis, se posicionam contra as leis de Deus. Não concorda com uma situação, não concorda com uma dificuldade, não concorda com o transtorno, e ela se revolta, e ela passa a ser uma pessoa deprimida. Ela passa a atuar contra os desígnios de Deus, e ela passa a colocar que ela não merece isso. A terceira causa, a Joana de Ângeles vai colocar para nós no livro Lampadário Espírita, no penúltimo capítulo, que é o capítulo 59, quando ela coloca assim, sobre ante a melancolia. E ela coloca que a depressão é a causa, tem como causa o remorso de situações que a gente viveu lá atrás, só que a gente não consegue transformar esse remorso em arrependimento. Se nós conseguirmos transformar o remorso em arrependimento, nós vamos fazer com que o arrependimento seja uma pedra para a construção de novos ideais na nossa vida. Mas a gente não consegue. A gente fica alimentando a dor, remorso. E ela tem uma mensagem que ela dá o nome de perdoa-te. Porque se você der conta de se perdoar, você dá conta de ajudar o outro que está próximo a você e precisa aprender a se perdoar também. Perdoa-te, porque se você se perdoa, você se ama.
E se você der conta de se amar, você dá conta de ajudar o outro a se amar também. Perdoa-te. Dê conta de perdoar as tuas ações lá de trás, que hoje te provocam a dor que te impede de caminhar. Muitas temos dó daquele que tem dificuldade. Dó não é piedade. Piedade é aquele sentimento que a gente se mobiliza a fazer alguma coisa pelo outro. E a dó a gente não se mobiliza. A gente apenas tem dó. Eu tenho dó daquele menino que estava na rua sofrendo, passando fome. Eu tenho a dó dele. E aí eu passo por ele. Dó. Na parábola do bom samaritano, o sacerdote teve dó do agredido. O levita teve dó. E o samaritano teve piedade. Ele foi lá e recolheu. Ele ajudou. Ele auxiliou. Falta-nos coragem para sairmos da dor. Nós estamos alimentando a dor dentro de nós. É necessário que a gente saia. É necessário que a gente dê conta de enfrentar as dificuldades que o dia a dia nos impõe, para não entrarmos no quadro da depressão. O Livro dos Espíritos, na questão 932, pergunta assim: por que no mundo tão a miúde, por que no mundo tão frequentemente o mal sobrepõe o bem? Porque o bem é tímido e o mal, ele é ousado. Nós temos medo de sermos bons. Nós temos medo de ousar. Nós temos medo de ajudar o outro. O que os outros vão pensar? Me vi aqui conversando com esse garoto. O que os outros vão pensar? Não, eu passo por ele e faço uma prece. Porque depois que o espírita descobriu que uma oração tem benefício, ele só reza. Ele passa pelo pobre e reza por ele, mas ele não se abaixa até ele. Ele não o ajuda a se levantar. Ele não toca nele. Ele faz uma prece. E aí a pessoa está passando mal, chega um outro, ligado a qualquer outra religião, vai lá, conversa. Não, eu vou rezar por ele. Porque eu estou apressado, porque eu estou atrasado, porque eu estou. Porque falta-nos coragem. E enquanto falta para nós coragem para fazermos o bem para o outro, não falta coragem para nós alimentarmos dentro de nós a dor. E aí, a hora que as dificuldades começam a acontecer, a gente vem para a segunda causa da depressão e a gente passa a se revoltar e a gente passa a ir contra Deus. Depressão, que hoje está atingindo 15% da população brasileira, pode ser extinto por nós, se nós assim o quisermos. Nós precisamos de aprender a lidar com este sentimento que está dentro de nós. Nós precisamos de ser ousados para a caridade. A cura para estes processos que a gente fez a descrição, está naquilo que a Joana de Ângeles chama de laborterapia. Laborterapia é laborterapia. Terapia pelo trabalho. Terapia pelo trabalho. É a gente ousar a trabalhar em favor de alguém. Não é o trabalho da remuneração, não. Porque esse é o nosso papel. Nós precisamos cuidar da gente, daqueles que estão ligados a gente de alguma forma. Mas a laborterapia é aquela terapia que o Livro dos Espíritos vai colocar para nós das leis morais, falando da lei do trabalho. É aquela terapia que vai te ajudar a galgar degraus mais altos na escala evolutiva. É o trabalho em favor do próximo. Mas nós temos alimentado a dor, e junto dessa alimentação, a gente tem preguiça. Preguiça é aquele sentimento que aparece no menor dia da semana. Menor dia da semana, vocês sabem qual é? É o domingo. Por quê? Porque ele vai até 12 horas. Meio-dia. Depois de meio-dia você começa a falar assim: amanhã é segunda. Amanhã é segunda. Segunda-feira é duro. Segunda-feira é triste. Segunda-feira, segunda-feira. E aí você faz com que o seu domingo dure 12 horas. E a sua segunda-feira dure 36 horas. A sua segunda-feira começa meio-dia e 1 do domingo. Ou seja, nós começamos a alimentar o desânimo, a preguiça. E aí, a gente vai descansar para
a segunda-feira. A gente vai se preparar. Aí você almoça, depois que você almoça, você deita um sono. E aí você dorme. Depois você acorda e vê Faustão. Aí você muda de canal e vê Gugu. Aí depois você cansa, levanta a cadeira e come. Aí depois você vai e deita no sofá de novo, porque você está se preparando para a segunda. E aí você levanta de novo, vai lá e come. Aí depois você vai lá e deita. Depois você vai lá e come. Depois você vai lá e deita. Na quarta vez você abre a geladeira e fala, mas também não tem nada nessa casa. Tem nada para se comer. E aí você cansa de ver televisão, cansa de comer, vou fazer algo diferente, vou tomar banho. E aí você vai lá e toma um banho e veste pijama e deita no sofá. E aí já pergunta se a janta está pronta. E agora você vai jantar, porque aquilo ali você só beliscou, você não jantou. E aí você chega na segunda-feira, cansado. E aí você chega no trabalho, cansado. E aí quando você chega no trabalho cansado, mas que coisa, eu não sei por que eu estou cansado. Eu ontem descansei, eu relaxei, mas é porque você relaxou demais. Você não pode relaxar tanto. Dedica o seu domingo à tarde à laborterapia. Quando o nosso lar foi escrito, em torno de 1940, entre 40 e 50, 52, havia o governador de nosso lar, 120 anos que ele governava a cidade de nosso lar, e durante 120 anos ele não tirava férias, mas ele obrigava os trabalhadores da cidade de nosso lar a tirar férias. Ele tinha os momentos de descanso. Na nossa cronologia, domingo à tarde era o momento que ele descansava. Vocês acham que ele ficava no sofá da governadoria dormindo? Ele saía da governadoria e ia até a colônia hospitalar visitar os doentes recém-chegados no umbral, para fortalecê-los, para alimentá-los no desejo de sair do sofrimento, de sair da dor. E segunda-feira, na nossa cronologia, ele retomava o seu trabalho. Quantos de nós estamos alimentando a dor e ampliando os nossos campos, aonde as entidades vêm colocar para a gente que nós estamos cansados? Você está cansado, você está desanimado, você está tão triste, relaxa um pouco, dorme. E aí você fica aquela noite mal dormida, embora tenha dormido 10 horas, mas ela foi muito mal dormida, e as entidades vão te provocando esse estado de angústia e muitas vezes te levando à depressão, que você pode evitar se você der conta da laborterapia. Não existe tratamento de depressão que dê certo sem que a pessoa faça uma renovação no seu campo íntimo. Pode tomar o remédio que quiser, pode fazer o tratamento psiquiátrico que quiser, com terapeuta, terapia de não sei o que, pega terapia alternativa, toma chá de não sei das quantas, mas se ela não fizer um tratamento moral, ela pode se curar de uma situação deprimida e ela transfere para um outro quadro. E aí ela apenas somatiza outras situações no seu organismo. Eu estava com uma senhora no consultório que ela chegou para mim e colocou assim: a primeira vez, ontem, ela está há 3 meses em terapia. Ontem foi a primeira vez que ela chegou e sorriu. E eu cumprimentei, falei bom dia, e ela falou, bom dia. Eu falei, tudo bem? Ela falou, tudo bem, tudo ótimo, graças a Deus. Eu falei assim, é a primeira vez nesses 3 meses que você me responde desta forma, com este sorriso. Ah, porque eu descobri o que eu tenho. E o que você tem? Ela tirou os exames. Emerson, eu tenho hipertireoidismo. É mesmo? E você descobriu? Descobri. E eu tenho também uma má formação nas juntas. E agora eu sei o porquê das minhas dores nas juntas e nos ossos e nos músculos. Porque eu tenho mio no sei lá o quê. E aí na hora que ela me falou que ela tem mio não sei lá o quê, e mais hipertireoidismo, eu falei assim, mas como você ficou feliz ao descobrir que você sofre? Como você ficou feliz ao descobrir que você somatizou a sua dor? Como você somatizou?
Você estava sofrendo, mas poderia dar conta do sofrimento sem ter transferido isso para o seu corpo. Emerson, mas agora eu tomo remédios que vão me ajudar. E o médico já pediu exames para confirmar se eu estou com hipertireoidismo, porque ele não pode fazer a medicação por causa do hipertireoidismo, porque se fosse hipotireoidismo, ela já estava catedrática. Eu poderia tomar o medicamento e não ia alterar tanto assim se não fosse isso na confirmação do exame. Mas no hipertireoidismo eu não posso tomar um remédio que vai alterar demais a minha glândula tireoide. E agora eu tomo o anti-inflamatório para essas dores nas juntas que eu tenho por causa da mio, não sei lá o quê. E agora eu estou tomando, além desse anti-inflamatório, um remédio para a dor. E aí ele pediu para eu confirmar os exames, mas eu a vi feliz. Com dor. Quantos de nós estamos atrás de uma dor para que o outro tenha pena de nós? Quantos de nós? Porque é muito mais fácil a gente falar para o mundo que a gente dói. Falar para o mundo que dói aqui, que dói aqui, que dói aqui. E nós saímos falando para uma pessoa. E nós somos curiosos, porque a gente tem um amigo que é do peito. Aí você conta para o amigo do peito. Mas você conta para aquele amigo que tem um amigo do coração. E aquele amigo do coração tem um amigo do pulmão. O outro tem um amigo do joelho. O outro tem um amigo do cérebro. E todo mundo sabe da sua dor. E você fica feliz. Porque todo mundo sabe que você sofre. E é o que você quer. Mas porque você não deseja a laboterapia. O tratamento para a depressão, qualquer quadro emocional, é o tratamento pelo trabalho. Porque quando a gente trabalha, a gente aprende a se amar. Quando a gente se ama, a gente aprende a amar o outro. Amar, esta é a nossa dificuldade. Nós precisamos de aprender pelo trabalho como amar-nos e amar o outro. O Cristo colocou amar o próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. É a nossa dificuldade. Um jovem chegou para um sacerdote, conhecedor das dores das criaturas. Ele escutava essas dores. E ele chegou com a Bíblia debaixo do braço, abriu a Bíblia, olhou para o sacerdote e falou com ele assim: o senhor poderia me ensinar tudo que está contido neste livro, enquanto eu me quedar em apenas um só pé? O sacerdote olhou para ele e falou assim: eu não posso lhe ensinar tudo que está contido neste livro, porque você não vai aguentar ficar em pé de uma perna, porque eu vou demorar anos e anos para lhe passar este conteúdo. O jovem olhou para o sacerdote e falou assim: então não me serve esta sua doutrina. O jovem foi até um médico, terapeuta, conhecedor das dores físicas e das dores morais das criaturas. Olhou nos olhos dele e perguntou: o senhor poderia me ensinar tudo que está contido neste livro, enquanto eu me quedar sobre apenas um só pé? O médico olhou o jovem atentamente e falou com ele assim: tome a posição. O jovem se assustou. E aí o jovem fez a posição e o médico falou com ele assim: ame. Se você for capaz de amar, você está colocando a lição deste livro em prática. O jovem olhou para o médico e falou: mas é só isto? Sim, é só isto. Mas para que vieram aqueles discípulos, aquele Jesus e os profetas? Para isso, para te ensinar, ame. Se você for capaz de amar, você já está colocando este livro em prática. Mas se você não for capaz de amar, comece a estudar este livro, porque ele vai te ensinar as lições do verdadeiro amor. Saibamos amar. Saibamos amar. Quando a gente aprende a amar o outro, a gente está lidando com o nosso auto-amor. A gente está se aliviando do sofrimento. E nós podemos, se nós... Nós vamos finalizar a nossa reunião da noite, fazendo os nossos recados logo depois da prece. Eu gostaria de relembrar a respeito da peça Livres de Afeição, que vai ser apresentada no Teatron no dia 4, portanto sábado agora, às 20 horas, e os ingressos vocês podem adquirir com a Maria Helena, presidente
assistente da Ana, ou então com a Angelina. Aqui na portaria da casa você pode pegar o ingresso, se você tiver certeza de que vai à festa no sábado. Além disso, você deve levar 1 quilo de alimento não perecível. Outro recado é que na sexta-feira, último dia da 18ª Semana Espírita, vai estar havendo uma noite de autógrafos pelo escritor daqui da cidade, Paulo Roberto dos Santos, escritor espírita. E você pode, então, você que tem os livros do Paulo, ou que vai adquirir na sexta-feira, pode estar autografando seus livros. Lembrando que a reunião de sexta-feira não será feita na Câmara Municipal, será feita também aqui como a de hoje. A reunião de amanhã e de depois, normalmente acontecerá na Câmara Municipal, como foram as outras. Eu gostaria de convidá-los a estar então amanhã na Câmara Municipal. Amanhã vai haver a palestra Educação e Espiritismo com o Walterson Lage. O Walterson Lage também é de Belo Horizonte e vai estar então amanhã a partir das 19h30 fazendo a exposição lá na Câmara Municipal. Todos estão convidados. Nós vamos fazer a prece de encerramento. A nossa vida é um eterno aprendizado, como eterno é o nosso desejo de aprender. Vamos agradecer a nossa padroeira, a nossa protetora Maria de Nazaré, por essa grande oportunidade de termos dentro desta casa aproximadamente 500 pessoas ouvindo a palestra tão construtiva que fala de perto a todos nós. Assim, amado Jesus, nós te agradecemos e te rogamos que nos dê forças para seguir o nosso trabalho de orientação, de estudos, para que possamos moralizar nossas crianças, moralizando também nós. Obrigado, Jesus. Que a tua paz reine nos corações de todos os nossos irmãos, não somente aqui presentes, mas também aqueles que se acham ao serviço. E tua luz ilumine sempre nossos caminhos, para sempre vermos as belezas do mundo com as bênçãos do nosso Deus. Obrigado. Que a paz do Senhor esteja conosco. Passaremos agora ao sorteio dos livros.